Chuvas no Nordeste, olá amigos, nesta tarde chuvas pelo Maranhão, norte do Piauí, norte do Rio Grande do Norte e Ceará. Por que aqui as chuvas têm reduzido no Nordeste? Para chover, o que é que a gente precisa? Umidade, vento, nuvens, pressão, tem mais coisas? Eu queria falar com vocês hoje sobre o fenômeno da oscilação Madden-Julian. Isto aqui não é muito falado na climatologia, na previsão do tempo. Então, essa oscilação de Madden-Julian, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela tem uma fase de grande quantidade de chuvas, ou seja, facilidade que esta umidade suba, se forme nuvens com trovoadas e caia muita chuva, é o lado positivo. E nós temos do outro lado o lado negativo. Enquanto no lado positivo nós temos a tendência, a facilidade desse vapor subir e se formar as nuvens para chover, do outro lado nós temos a descendente. Nós temos a redução das chuvas. Lado positivo para a chuva, lado negativo para chuvas. A oscilação de Madden-Julian, esta é a abreviatura em inglês, OMJ, também é conhecida como oscilação de 30 a 60 dias, onda de 30 a 60 dias e também oscilação intrazonal. Ela foi descoberta, olha só, em 1971 por Roland Madden e Paul Julian. Eles eram americanos, acredito que não sejam mais vivos. E em 71, ou seja, a minha idade, há 52 anos, eles descobriram esse fenômeno, que é um acoplamento em larga escala entre a circulação atmosférica e a convecção atmosférica profunda tropical. Ou seja, a convecção, a formação das nuvens, das chuvas. É um padrão itinerante, ou seja, ele se move, é um padrão itinerante que se propaga para o leste, então vai ser de oeste para leste. Ele vai para leste, se propaga para leste, em aproximadamente a velocidade de 14 a 29 km por hora, se deslocando para leste. A oscilação Madden-Julian é caracterizada por uma progressão para leste de grandes regiões de chuvas, sobretudo tropicais, chuvas tropicais, aprimoradas, ou seja, aumentadas, chuvas tropicais aumentadas e suprimidas. Nós vimos que um lado é aprimorado, chove mais, e o outro é suprimido, chove menos, observadas principalmente sobre o Oceano Índico e Pacífico. Então, ela atua sobretudo nas regiões tropicais e sobretudo no Oceano Pacífico e Índico. E aqui nós temos o Oceano Índico entre a África e a Oceania, e nós temos o Oceano Pacífico depois da Ásia, Oceania, chegando à América do Sul. Então, esse deslocamento é de oeste para leste. É este o movimento. Nós temos uma fase positiva de muita chuva, outra fase negativa de menos chuvas. Então, esse deslocamento é mais ou menos na linha do Equador, em direção ao leste. Ele ocorre principalmente onde? No Oceano Índico e no Oceano Pacífico, nas regiões tropicais, ou seja, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, atingindo boa parte do Brasil. As maiores manifestações são no Oceano Índico e Pacífico. No entanto, interferem em praticamente toda a Terra, inclusive nas regiões polares, pode ter alguma interferência. Vamos seguindo.
Ela tem a fase úmida de convecção e precipitação aprimoradas, ou seja, mais chuvas do que o normal, que é seguida por uma fase seca, em que a atividade de trovoada é suprimida. Cada ciclo dura aproximadamente 30 a 60 dias. Então, cada ciclo desse dura de 30 a 60 dias, de 1 mês a 2 meses. Olha só, a Mad Julian, ela é dada num gráfico como esse. Neste gráfico nós temos a América do Sul, o Brasil, nós temos a Oceania, a Austrália e outras ilhas, e nós temos a África. Neste modelo aqui, por exemplo, é um exemplo que eu estou dando, nós temos fases positivas na África, verde, na Oceania, Austrália, verde, e no Brasil, avermelhada, ou seja, negativa para a chuva. Vai chover aqui? Vai chover. Só que a redução de chuvas. Aqui vai chover? Vai. E com aumento de chuvas. Vamos prosseguir. Por exemplo, para o Brasil, uma fase negativa de chuvas no Brasil é exatamente este modelo, que está dando laranja, avermelhado no Brasil, enquanto na Austrália e na África está positivo para a chuva. Estamos com as cores verdes. Vermelho, pouca chuva. Agora, fase positiva de chuva para o Brasil, como está aqui um modelo. Brasil verde. Aqui no Pacífico, avermelhado, pouca chuva. Próximo à África, no Oceano Índico, avermelhada, pouca chuva. E aí vem o que eu queria falar. Este é um modelo atualizado da oscilação Mad Julian 3060. 7 de abril nós tínhamos a África, a Oceania positiva e o Brasil começando a ficar negativo, especialmente na Amazônia. O Nordeste estava branco, neutralidade. Hoje, 12 de abril de 2024, nós estamos nesta fase. Ou seja, Mad Julian, o fenômeno prejudicando as chuvas do Nordeste. Vai chover? Vai chover. Contudo, as chuvas tendem a serem menores, mais localizadas e de menor intensidade. Pode chover forte aqui dentro? Claro que pode. Por outros fatores de umidade, de pressão atmosférica, direção de ventos, que podem ocasionar grandes chuvas neste setor. Mas de uma forma geral, se considerarmos toda a região do Brasil e América do Sul, a tendência é de redução de chuvas, enquanto na Oceania e na África é um momento positivo de chuvas. 17 de abril, ainda negativo para chuvas, no Brasil negativo. 22 de abril começa América do Sul, especialmente o litoral no Oceano Pacífico, a ficar verde. O Brasil, o Nordeste ainda, com um pouco de amarelo, ficando branco aos poucos. 27 de abril de 2024, nós já teremos a Amazônia em verde, ou seja, chuvas maiores, a previsão, condições pela Mad Julian, lembrando que o tempo atmosférico é formado por vários fatores, umidade, pressão, temperatura, direção de vento e por aí vai. Esta Mad Julian é somente mais um fator. Não é somente ela que vai dar chuva ou falta de chuva. Ela é um complemento a tudo isso que existe. E o que já foi descoberto? É possível que haja fenômenos que o ser humano ainda não descobriu, isso é muito provável. Do que o homem conhece, a Mad Julian é somente mais um fator
que pode aumentar ou diminuir a chuva. Isso é muito importante a gente lembrar. 27 de abril de 2024, boa parte do Brasil já ficando verde ou branco, neutralidade. Dia 2 de maio, sim, aí sim, o Nordeste terá um quadro positivo pela Madre Julian. Lembrando que é somente mais um fator. Não é decisivo, é mais um fator que vai aumentar ou diminuir as chuvas. E aí nós teremos entre 2 de maio, 7 de maio, 12 de maio, 17 de maio, ou seja, o mês de maio, pelo menos de 2 a 17 de maio, muito positivo pelo fator Madre Julian. Verde no Nordeste, verde no Nordeste, verde no Nordeste. 2 de maio, começando a ficar branco para depois ficar verde. Conclusão: provavelmente as chuvas que nós estamos tendo esta semana estejam sofrendo também a influência da Madre Julian. Vejam, vai ter chuvas, claro que vai ter chuvas, é o período de chuvas, mas pela Madre Julian, por exemplo, segunda-feira, nós já percebemos uma redução das chuvas, infelizmente. E veja, onde chove não é tão escuro, mais clarinho, olha só, 18 horas da segunda-feira, bastante redução. Então, conclusão: a Madre Julian é um fator, um fenômeno que ocorre em duas fases. Uma fase de muita chuva, muita evaporação, precipitação, ou seja, facilidade de subida deste vapor. A outra fase, ao contrário. Não há formação de nuvens muito grandes, nem de precipitações muito grandes, nem de trovoadas, por exemplo. Acredito que nós estejamos entrando, pelo menos pelo mapa, neste fator aqui, neste momento de menos chuvas. Depois, em maio, Madre Julian volta positivamente para o Nordeste brasileiro. Ao menos é o que mostra o mapa atualizado da Madre Julian. Estamos no canal Chuvas do Nordeste, esperando que chova bastante por outros fatores no Nordeste, mesmo em abril. A previsão de chuvas vai continuar chovendo. Eu só quero dizer que a Madre Julian é mais um dos fatores. Muitas pessoas já têm falado que essa semana houve redução de chuvas, provavelmente por este fator na fase negativa de chuva. Esperando que as chuvas voltem muito fortes em abril e que tenhamos tranquilidade. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.